Como lavar seu pâncreas e reverter a resistência à insulina? Você já acordou cansado, mesmo depois de dormir a noite inteira? Já sentiu aquela moleza depois do almoço? A vista meio embaçada, uma sede estranha ou aquela vontade absurda de comer doce no fim da tarde? E o mais assustador, você faz exame, o médico fala que está quase normal, mas o seu corpo parece gritar que tem alguma coisa errada. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque talvez o problema não seja preguiça, idade ou metabolismo lento. Talvez o seu pâncreas esteja entrando em colapso silenciosamente. Isso mesmo, o órgão responsável por controlar o açúcar do seu sangue pode estar sobrecarregado, inflamado e funcionando como um trabalhador exausto depois de anos sem descanso. E sabe o pior? A maioria das pessoas só percebe quando a conta chega. Quando aparece diabetes, gordura no fígado, pressão alta, formigamento nos pés, barriga dura, cansaço crônico. Mas hoje, nos próximos minutos, eu vou te mostrar como milhares de brasileiros estão ajudando o corpo a limpar o pâncreas, reduzir a resistência à insulina e recuperar energia sem fórmula milagrosa. E fica até o final, porque existe um detalhe simples, um verdadeiro pulo do gato, que quase ninguém faz, mas que muda completamente a forma como seu corpo reage ao açúcar. Eu sei como é. A rotina do brasileiro não é leve. Você acorda cedo, corre atrás de dinheiro, pega trânsito, resolve problema, lida com boleto, chega cansado. E no meio disso tudo, a comida vira conforto emocional. Um pãozinho quentinho, um café adoçado, um refrigerante só hoje, uma sobremesa depois do almoço. Parece inocente, mas aos poucos o corpo vai inflamando sem fazer barulho. E aí começa aquela sensação estranha. Eu como pouco, mas engordo. Eu durmo, mas acordo cansado. Eu tento fazer dieta, mas nada funciona. Papo reto, o problema muitas vezes não é falta de força de vontade. É que seu organismo entrou num estado chamado resistência à insulina. E já já eu vou te explicar isso de um jeito tão simples que você nunca mais vai olhar para o açúcar da mesma forma. Mas antes, já deixa o joinha nesse vídeo, porque esse conteúdo pode abrir os olhos de alguém da sua família. Às vezes tem gente sofrendo calada, sem perceber que o corpo já está dando sinais. E se você conhece alguém cansado demais, com barriga crescendo ou vivendo numa montanha russa de fome, manda esse vídeo para essa pessoa, porque isso pode mudar vidas. Agora, imagine a seguinte cena. Seu corpo é uma cidade. O açúcar no sangue é como combustível, e a insulina é a chave que abre a porta das células para esse combustível entrar. No começo, tudo funciona perfeitamente. Você come, a insulina trabalha, o açúcar entra nas células. O corpo produz energia. Só que existe um problema. O brasileiro moderno vive exagerando no açúcar escondido. E não estou falando só de doce. Estou falando de pão, bolacha, refrigerante, macarrão, farinha, suco de caixinha, biscoito fit. Tudo isso vira açúcar no sangue. Aí o pâncreas precisa trabalhar sem parar, produzindo insulina o tempo inteiro. Agora, imagine um funcionário explorado fazendo hora extra há 15 anos. Uma hora ele começa a falhar, e é aí que nasce a resistência à insulina. A insulina bate na célula, mas a célula para de responder. É como se a fechadura enferrujasse. Então o corpo pensa, preciso produzir mais insulina. E o pâncreas entra em desespero. Só que isso vira um ciclo perigoso. Mais insulina, mais fome, mais gordura abdominal, mais inflamação. E o sangue começa a ficar parecido com um melaço grosso e pegajoso. A circulação piora, a energia despenca. O cérebro fica lento e começam os sinais que muita gente ignora. Sono depois de comer, fome toda hora, vontade de doce, cansaço mental, irritação, barriga inchada, pele escurecida no pescoço. Abra o olho, porque o corpo avisa antes. O problema é que quase ninguém escuta. Agora vem a parte que revolta muita gente. Sabe aquele produto do mercado escrito zero de gordura, light, fit, integral, saudável? Muitas vezes é uma cilada. Um lobo em pele de cordeiro. Porque a indústria aprendeu uma coisa. Se colocar embalagem bonita, o brasileiro compra achando que está cuidando da saúde. Mas por trás tem açúcar escondido, maltodextrina, xarope de glicose, farinha refinada, óleo inflamatório. E o pâncreas sofre do mesmo jeito.
Às vezes pior, porque a pessoa acha que está fazendo tudo certo e continua inflamando o organismo diariamente. Outro erro comum é passar o dia inteiro beliscando. Só uma bolachinha, só um cafezinho adoçado, só um pedacinho. Só que cada beliscada obriga o pâncreas a trabalhar de novo, sem descanso, sem pausa. É como deixar o motor do carro ligado 24 horas por dia. Uma hora funde. E sabe o que quase ninguém fala? O excesso de insulina trava a queima de gordura. Ou seja, mesmo fazendo dieta, o corpo continua armazenando gordura como mecanismo de defesa. Por isso tanta gente fala: eu como menos e continuo engordando. O metabolismo fica bagunçado, o corpo entra em alerta, e aí começam gordura no fígado, triglicérides altos, pressão alta, pré-diabetes. A conta chega, e chega silenciosamente. Agora calma, porque a boa notícia é que o corpo tem uma capacidade impressionante de recuperação. Quando você reduz a sobrecarga, o organismo começa a responder. E aqui entra a ideia de lavar o pâncreas. Não é uma limpeza mágica. Não existe chá milagroso. O que existe é reduzir a inflamação e dar descanso metabólico ao organismo. Passo número 1. Pare de bombardear seu corpo o dia inteiro. Seu pâncreas precisa respirar. Evite comer toda hora. Dê intervalos maiores entre refeições. Passo número 2. Troque o café da manhã inflamatório. Ao invés de pão branco, bolacha, achocolatado, experimente ovos, café sem açúcar, frutas com fibra, castanhas. Isso muda completamente a resposta da glicose. Passo número 3. Caminhe depois das refeições. Isso aqui é ouro. Uma simples caminhada de 10 minutos ajuda o músculo a puxar açúcar do sangue. É como aliviar o trabalho do pâncreas. Passo número 4. Durma melhor. Pouca gente entende isso, mas dormir mal aumenta a resistência à insulina absurdamente. O corpo cansado pede açúcar, pede energia rápida, pede recompensa. E aí o ciclo recomeça. Passo número 5. Beba água. Parece simples, mas muita gente vive desidratada. E o sangue fica ainda mais grosso. O organismo funciona pior. Às vezes, o corpo não está pedindo comida, está pedindo água. Agora presta atenção nisso aqui, porque esse pode ser o detalhe mais importante do vídeo inteiro. A maioria das pessoas tenta mudar a alimentação, mas continua vivendo em estado de estresse constante. E o estresse destrói o metabolismo. Quando você vive preocupado, ansioso, pressionado, o corpo libera cortisol. E o cortisol aumenta açúcar no sangue. Ou seja, mesmo sem comer doce, o organismo entra em modo de sobrevivência. É por isso que muita gente engorda nervoso, sente compulsão, acorda cansado, vive inflamado. Então o verdadeiro reset do organismo não envolve só comida. Envolve desacelerar o corpo, respirar melhor, dormir melhor, tomar sol, mexer o corpo, reduzir excesso de ultraprocessados e, principalmente, parar de achar que saúde se resolve com remédio milagroso da internet. Não cai nessa cilada. Seu corpo precisa de constância, não de loucura. Pequenas mudanças repetidas todos os dias valem mais do que dietas extremas que duram uma semana. E quando o corpo começa a desinflamar, a energia volta, a fome descontrolada diminui, o inchaço reduz, a mente clareia, o organismo responde, porque o corpo humano foi feito para sobreviver. Você só precisa parar de atacar ele diariamente. Então deixa eu resumir o que você aprendeu hoje. Seu pâncreas não adoece do nada. Ele vai ficando cansado, sobrecarregado, inflamado, até entrar em colapso silencioso. E a resistência à insulina pode começar anos antes do diabetes aparecer. Mas a boa notícia é que o corpo dá sinais. E quando você age cedo, muita coisa pode ser revertida. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Vale a pena continuar vivendo cansado, inflamado, dependente de açúcar, esperando a conta chegar? Ou você vai começar a mudar hoje? Comenta aqui embaixo. Eu aceito o desafio, porque eu quero saber quem realmente decidiu cuidar da própria saúde. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade que muita gente precisava ouvir, mas ninguém tem coragem de contar. Se cuida, abra o olho
e até o próximo vídeo.